Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a aula número 6 e nessa aula nós vamos falar sobre resistência elétrica e resistores. Bom, a primeira coisa seria a definição de resistência elétrica, né? O que seria resistência elétrica? Ela seria a oposição à passagem de corrente elétrica, mesmo quando existe uma tensão aplicada, tá? Então, todos os materiais, né, eles apresentam uma resistência elétrica. Se você aplicar uma carga elétrica no começo de um material, depois lá no final não vai sair exatamente aquela mesma carga, né? Por quê? Porque vai ter alguma oposição ali à passagem da corrente naquele material, tá bom? Isso que é resistência elétrica. A unidade de medida é o ohm, tá? Em homenagem ao físico, né, que foi muito importante nessa parte de resistência elétrica, né? E o símbolo ali é aquela letra grega ômega. Existe uma fórmula, né, que a gente usa para calcular a resistência elétrica em um fio, né, em um condutor, tá? O pessoal costuma conhecer ela também como a segunda lei de Ohm, né? Bom, o que quer dizer essa lei, né? Ela fala assim, que a resistência, ali medida em ohms, né, ela é proporcional a uma constante, aquela ali é uma letra grega chamada ρ, né? Aquela constante depende do material, tá? Cada material tem um valor, né? Se for um cobre, um aço, um alumínio. Então, vocês têm que consultar aí no enunciado, numa tabela, o valor dessa constante, beleza? Então, você vai pegar essa constante do material e você vai multiplicar pelo comprimento do fio, tá? Então, quanto maior for essa constante ou quanto maior for o fio, maior vai ser a resistência, beleza? Aquele L está relacionado com o comprimento do fio em metros, tá? Bom, e aí a resistência ela é inversamente proporcional à área do fio, né? Sabe ali o diâmetro, né? Então, se ali eu tenho um diâmetro maior, então os elétrons passam com mais facilidade, tá? Então, a resistência é menor, tá bom? Essa constante ρ, geralmente vocês vão encontrar ela na tabela com essa unidade de medida, né? Com ohm por milímetro quadrado por metros, tá bom? Se tiver dessa forma, aí quer dizer o quê? Que a área lá do fio está em milímetros quadrados, né? Às vezes pode estar em metros quadrados também, tá? Mas geralmente, né, a área ali do fio é em milímetros, tá? E o comprimento em metro. Bom, vamos lá dar uma olhada num exemplo, né? Um resistor de resistividade ρ tem comprimento L e área de seção transversal igual a A. Qual será o valor da nova resistência desse resistor caso seu comprimento seja duplicado e sua área seja quadruplicada, né? Esse exercício ele é bem legal, por quê? Porque como ele não passa os valores, eu posso adotar qualquer valor, né? Eu costumo sempre utilizar nesses casos 1 para qualquer valor. Por quê? Porque fazer as contas com 1 é mais fácil, tá? Então ali, como ele não falou nada, eu usei aqui um exemplo que eu coloquei 1 em tudo, tá? 1 em resistividade, 1 em comprimento e 1 em área. Então, você fazendo ali a conta, né? 1 vezes 1 dá 1 e 1 dividido por 1 dá 1, tá? Então, no primeiro caso ali do resistor, né? Ele teria uma resistência ali de 1, tá? 1 ohm, beleza? Bom, agora vamos lá dar uma olhada no segundo caso. No segundo caso, ele fala que ele mudou o quê? Ele mudou seu comprimento, que agora é 2 vezes, né? Tá duplicado. Então, onde tinha um L ali na fórmula, eu coloquei 2, tá? E a área, né, desse fio foi quadruplicada. Então, mesma coisa, tá? Onde tinha um A ali, eu coloquei 4, tá bom? Então, 1 vezes 2 dá 2, ali embaixo tem o 4, 2 dividido por 4 dá meio, beleza? Então, qual será o valor da nova resistência, né, desse resistor? Né? Então, ela vai ser a metade, né, do valor que ela tinha, beleza? Então, eu peguei esse exemplo aqui só para vocês verem como é que funciona os cálculos. Bom, agora tem um componente que ele é muito importante, a gente usa muito ele, eu acho que vocês já devem ter até visto eles, né, que é o resistor, né? Para que serve um resistor? É um dispositivo utilizado para controlar a tensão à corrente elétrica por meio do efeito Joule, né? Imagina assim, por exemplo, na tomada, normalmente você vai ter lá 127, 220 volts. E se você quiser ligar alguma coisa com 50 volts, o que você vai fazer? Né? Você vai pegar e vai desenvolver uma tomada nova?
Provavelmente não, né? O que você vai fazer? Você pode usar uma tomada de 110, só que você vai colocar alguns resistores, algumas coisas lá no seu componente, porque se ele funciona com 50, se você ligar ele com 110, ele vai queimar, tá? E a mesma coisa acontece com a corrente também, né? Ah, eu tenho um aparelho que ele funciona com meio ampere, só que eu tenho um carregador de celular que tem 2 ampere, né? Então, se você ligar ele direto, ele também queima, tá? Então, o que a gente faz? A gente pega e coloca alguns resistores, né? Digamos assim, para ele gastar aquela corrente, né? A função dela é essa mesmo, tá? Ela vai pegar a energia elétrica e ela vai transformar em calor, né? Através do efeito Joule, tá bom? Bom, os resistores, né, eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? Existem outros também, mas normalmente a gente usa esses dois aí, né? Que é o fixo, né, que ele é bem pequenininho, né, e geralmente ele tem essas faixas de cores. E tem o variável, né, que a gente geralmente chama ele de potenciômetro, tá? Esse potenciômetro, vocês já podem ter visto ele, às vezes vocês não sabem que tem um potenciômetro ali, porque geralmente, né, eles colocam uma tampinha ali para não deixar, tipo, aquele metal aparecendo, tá bom? Mas é muito comum, né, para controlar volume de alguma coisa, tá? Em caixas de som geralmente sempre tem, beleza? A diferença é o que o próprio nome diz, né? Um resistor fixo, ele tem um valor, né? Por exemplo, ele tem 50 ohms, né? Agora um variável não, ele altera, ele pode ser tipo de, esse daqui ele tem de 10 a 50. Então você vai girando ele, aí você controla, né? 10, 20, 30, 40, tá bom? Bom, e a última coisa que eu queria falar com vocês sobre resistores é que vocês viram lá no outro exemplo que eles têm uma tabela de cor, né? Por que que ele tem uma tabela de cor? Porque um resistor, ele é muito pequeno, né? Então ia ser difícil a gente conseguir escrever os valores da resistência dele no resistor, tá? Eu acho que ia ser difícil escrever e ia ser difícil ver também o que estava escrito, tá bom? Então a gente costuma usar essa tabela de cor que ajuda na visualização, né? Para a gente saber de quanto, né? Qual é a resistência de cada resistor, tá bom? Bom, vamos entender como é que funciona essa tabela de cor. Essa tabela de cor, vocês não precisam decorar, né? Sempre vocês podem consultar, tá? Então, cada cor, né, vale um número, né? Tipo, o preto vale 0, né? O marrom vale 1, o 2 é o vermelho, o 3 é o laranja e assim vai, tá? É só vocês analisarem aqui nessa tabela, tá? E aí, normalmente, ele tem 4 faixas de cores, tá? Às vezes tem 5 também, mas o comum, o mais utilizado, é o de 4 faixas, tá? Mas eu vou explicar para vocês como é que a gente faz para fazer essa leitura aí, tá bom? Vamos lá analisar o primeiro aqui de cima. Bom, o primeiro, ele começa com o número 5, né? Que é a faixa ali verde. Então, só você procurar, tá verde, procura na tabela 5, beleza, escreve lá o 5. O segundo, ele é um azul, né? E aí você vai, é 6, né? O azul ali, né? Então você coloca, já colocou o 5, coloca o 6. Tá. Essas duas primeiras faixas é só olhar lá e colocar o número, tá? Direto. O número que, a cor que representa o número, você vai lá e escreve. A terceira faixa, nesses resistores que tem 4 faixas, já é diferente, tá? O que que eu falo? Tem um pessoal que fala que a terceira faixa é um multiplicador, tudo. Eu falo que é o número de zeros, tá bom? Então, assim, ó, a terceira faixa aqui no nosso exemplo é laranja. E o laranja, ele vale o número 3. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar 3 zeros, tá? Então, eu só faço isso. Eu vejo o número que vai ser ali e coloco o número de zeros ali. Então, a gente já tinha o 5, o 6, e aí você colocou mais 3 zeros, tá bom? Então, esse é o valor do resistor mesmo, tá? 5, 6 e 3 zeros, né? Então, 56.000 ohms, né? Ou pode ser também, você pode falar 56k ohms, né? Quiloohms, tá bom? Lembrando que o quilo, né, significa isso, né? Que tem mais 3 zeros ali, tá? Um detalhe também aqui, aí você vai perguntar assim, e essa última faixa? Essa última faixa, ela não está relacionada com o valor do resistor, né? E sim com a tolerância dele. Porque esses resistores, né, eles não são precisos assim, né? Então, eles têm uma aproximação, tá? Então, esse resistor, ele não tem exatamente 56.000 ohms, né? Aquela última faixa é só você olhar, né, ali no último campo, ali, que é o campo de tolerância, tá? Esse daqui é um pouquinho diferente, tá? Você não vai encontrar todas as cores no campo de tolerância, beleza? Bom, o que que tem lá no campo de tolerância, né? Você vai encontrar normalmente ali o marrom e o vermelho,
né? Que é 1% ou 2% de tolerância, ou o dourado e o prata, né? Que é 5% dourado e 10% prata, tá? No nosso caso ali é o dourado, né? Então a tolerância desse resistor é 5%, beleza? Bom, vamos olhar aqui um exemplo agora de um resistor com 4 faixas. Mesmo esquema, tá, galera? Amarelo é 4, então coloco 4. Depois vem o roxo, que é o 7, ponho 7. Aí a terceira faixa, quando ele tiver 5 faixas, a terceira faixa também você vai colocar um número normal, tá? Então ali na terceira faixa tá o preto é 0. Então coloco o 0 lá, tá? Então 4, 7 e 0. E aí a quarta faixa que vai ser o número de zeros, tá bom? Você procura lá a quarta faixa, ele é vermelho é 2, então põe 2 zeros, né? Lembrando que já tinha um zero do preto, né? Então ficou 3 zeros por causa disso. E ali a tolerância dele é marrom, né? Marrom então é 1%, tá bom? Então ficou 47.000 ohms ou 47 quilo-ohms ali, né? K1, tá bom? E a tolerância mais ou menos 1%. Bom, galera, essa foi a aula sobre resistência e resistor. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só vocês mandarem uma mensagem ou participarem das aulas síncronas. Bons estudos e até a próxima!